Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Ricardo Malta, você está aqui no Prática Legis. Estou aqui com a doutora Angélica Falcão. Vamos abordar sobre o empreendedorismo na área do direito, na advocacia. E o nosso primeiro podcast bombou, né? O pessoal comentou bastante, vieram no meu privado e comentaram e algumas dúvidas surgiram e nós vamos buscar sanar algumas dessas dúvidas aqui hoje. E aí eu já passo a palavra para nossa amiga aqui, Angélica, para que ela diga o que ela achou daquele podcast, o que, é que chamou mais a sua atenção. O que você acha? Olá, pessoal. Eu sou Angélica Falcão, host do podcast. E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo na advocacia. Como empreender na advocacia? Na verdade, esse tema empreendedorismo foi algo que ficou muito latente no nosso episódio anterior. A gente falou pouco sobre técnica, não que não seja importante, na verdade a boa técnica é fundamental, não pode ser negligenciada. Mas hoje a gente quer aprofundar mais alguns aspectos acerca de como empreender. Afinal de contas, Ricardo, o escritório de advocacia é uma empresa. E é justamente sobre isso que a gente quer falar hoje. Na verdade, eu vou jogar a pergunta para você, eu vou jogar a pergunta de volta. Você acredita que é possível empreender no escritório de advocacia? Eu te pergunto isso porque as pessoas têm uma visão muito romântica do que é advogar. As pessoas pensam que advogar é só ter o domínio das leis, do direito, ser técnico, mas é possível empreender, tratar um escritório como uma empresa? O que é que você pensa disso? Na verdade, não só é possível como necessário. Lá para os anos 90, quando nós tínhamos ali uma quantidade muito menor de faculdades, você tinha sua formação em direito, se tornava advogado e você tinha um mercado ali para você amplo. Depois, ocorreu aí inúmeras faculdades que foram surgindo, o mercado foi ficando muitos advogados no mercado. Então, hoje já não basta você conhecer o direito material e o direito processual. E o que é importante ser dito é o seguinte: quando nós falamos isso, não quer dizer que o indivíduo ele não deva dominar o direito material e o direito processual. Não é isso? Perfeito. Ele tem que ter o domínio disso daí. Nós não estamos falando que o indivíduo ele deve desprezar ou relativizar esse conhecimento. Não. Você ainda continua com a obrigação de dominar a sua área de conhecimento, a sua área de atuação. Né? Sim. Mas não basta apenas isso nos dias atuais. Você precisa se destacar. Exatamente. Você falou uma coisa no outro podcast, é que não basta ser. Você também tem que mostrar que você é. Sim. Porque senão, como é que o indivíduo vai saber, por exemplo, que você é um bom advogado tributarista, civilista? Tem alunos meus que chegaram para mim, não sei se isso acontece com você, que chegaram até mim e disseram assim, chegavam até mim e diziam o seguinte: professor, poxa, eu atuo em tal área trabalhista e as coisas não chegam até a mim, qual que é a questão? Eu digo, velho, deixa eu te dizer uma coisa, eu que fui o seu professor, eu nem sabia que tu atuava na área de trabalho. Nas suas Sim. redes sociais você não fala nada sobre isso, eu não sabia nem que você é advogado. Às vezes você tem ali o contato, às vezes eu preciso de um advogado trabalhista, eu nunca pensei nem em chamar você porque eu nem sabia que você atuava na área. Você pode ser até muito bom, o indivíduo falar, professor, mas eu fiz pós, eu fiz cursos, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas ninguém sabe. Como é que eu vou, inclusive, indicar você para alguém se eu não sei nem que você atua? Qual o seu nível de conhecimento? Você já observou Sim. isso, dessa questão? Desdobra um pouquinho mais isso daí que você falou até no podcast passado. Sobre parecer bom. Não é nem parecer bom. É o ser bom, mas mostrar que é bom. Mostrar Exatamente. Que é bom. Nas redes sociais e Sim. no network. Eu acredito que aqui a premissa fundamental seja o cliente. Porque muita gente pensa que para você ter êxito na advocacia, você tem que ser um bom técnico. E é aquilo que a gente estava conversando. Isso é essencial. Então, as pessoas não podem desprezar o conhecimento técnico. O conhecimento técnico é a base. Mas o que te coloca à frente no mercado de trabalho, o que faz sua advocacia crescer, é você ter cliente. Porque advogado sem cliente não advoga. A gente tem que ter a teoria, mas a gente tem que ter a prática também. E hoje, com a quantidade de advogados que existem no mercado, porque são muitos, em cada esquina que a gente vai, tem um advogado.
todos os lugares têm muito advogados. Então, a gente tem que entender como se destacar no mercado de trabalho. E para se destacar, é necessário desenvolver algumas outras competências, algumas delas, inclusive, que não são ensinadas na graduação, até porque nem daria tempo. São tantas leis, são tantas teorias que não daria tempo para trazer esse viés prático. Até porque também nem todo mundo que está na faculdade de Direito quer ser advogado. Algumas pessoas querem concurso público, outras pessoas querem outras coisas. Então, a advocacia em si, as pessoas têm uma imagem muito romântica. Pensam que o advogado é aquele que domina as leis. No entanto, não basta só dominar as leis, você precisa vender o seu serviço. Porque é isso que nós advogados fazemos o tempo todo. A gente vende um serviço, o serviço jurídico. E para vender um serviço, a gente tem que quebrar aquele paradigma do advogado só técnico para o advogado vendedor. Porque advogado vende, gente. Não tem para onde correr. E para a gente vender o nosso produto, para a gente conseguir convencer o cliente que a gente é bom, sempre partindo do pressuposto que nós de fato somos, porque nada que é forjado consegue segurar por muito tempo, não adianta. Uma hora o cliente vai apertar o advogado, ele não vai saber como responder uma pergunta. Então, tem, de fato, ter uma base sólida. Mas para vender o produto, é necessário ter outras preocupações. Aí entra a questão do marketing, entre a questão de vendas mesmo, de saber vender, de saber convencer o cliente, de saber usar gatilhos mentais, porque senão não adianta. Aí é aquela pessoa que é muito boa tecnicamente, que ou é contratada por um escritório para ficar ali nos bastidores apenas peticionando, e não que isso seja demérito, tem gente que de fato não tem um perfil empreendedor e tá tudo bem, mas tem gente que é autônomo, tem essa vontade de eu quero crescer meu escritório, eu quero expandir e não sabe como. E talvez o que falte seja justamente isso. Esse ponto que você tocou é importante. É o perfil. Qual o seu perfil de advogado? Sim. Quer dizer, você, como você falou, nem todo mundo é empreendedor. Nem quer ser. Sim. Não é? Então, qual o perfil que você quer adotar? Algumas pessoas realmente querem entrar num grande escritório, querem talvez se tornarem associados de um escritório, enfim. Outros não, querem ter a própria banca, querem crescer de modo autônomo. Mas se você escolhe realmente esse caminho, eu quero ir para a área da advocacia autônoma. Aí aquela história do matar realmente um leão todo dia. Não é nem por mês, é todo dia você tem que matar o seu leão. E aí entra essa questão de que realmente você, como todo empreendedor, em qualquer área que você for empreender, você é o que mais trabalha. Então, dentro da sua empresa, você é o que mais trabalha. E de que modo, quando você tem uma empresa, você investe na sua marca, você investe na sua equipe, você investe nos seus produtos, na divulgação dos produtos, toda essa situação. Quando você é o seu próprio produto, né, você só está vendendo o quê? O seu próprio serviço, né? Então, você vai investir em quê? Em você. Claro, tem toda aquela questão do estudo, nós estamos reforçando isso, e o pessoal sai da faculdade e já entra direto numa pós-graduação. Eu sou um pouco contra isso, já conversei com alguns. Mas você também tem que estudar um pouco mais da questão de gestão, tem que estudar um pouquinho da questão do marketing, liderança. Existem outros conhecimentos em torno que você também deve buscar entender, compreender e dominar. É difícil, realmente. É difícil. E você vai ter que lidar com uma série de coisas. Por exemplo, redes sociais. Tem que aprender a lidar com isso. Tem gente que fala assim, mas eu não quero mexer com redes sociais. Então você vai ter que buscar outra forma, porque tem gente que tem realmente uma certa repulsa a redes sociais, enfim, medo, timidez. Você vai ter que buscar de uma outra forma, através de um network, né, contatos, vai estabelecer contatos para buscar desenvolver aí a sua advocacia. Mas nos dias atuais eu digo o seguinte, é o seu cartão de visita. É o seu cartão de visita. A rede social hoje é cartão de visita. Hoje o cara quer contratar a Angélica, ele já vai lá no Instagram. Deixa eu ver quem é essa doutora Angélica. Já coloca seu nome lá no Instagram. E se encontra na sua página uma coisa estranha, alguma coisa assim que não é o perfil condizente com o que ela procura, você já perdeu. Hoje dificilmente a gente entrega cartãozinho, até entrega, né? Toma aqui o meu cartão, mas o pessoal nem quer saber. Anota seu número no WhatsApp, o que já é importante, e depois vai na sua rede social. Exato. E as pessoas têm que parar também com isso de achar que o cliente tem que se adequar a ele. Quem quer fechar o contrato somos nós. Advogado tem de monte por aí.
Então o pessoal fica nessa, mas eu não gosto de Instagram. Aí é questão de escolha, é aquilo que você falou. Tem que entender o que é que você quer na advocacia. Na verdade, na vida, para a gente alcançar qualquer objetivo, a gente tem que entender exatamente onde a gente quer chegar. E a partir do momento que você entende para onde você está indo, você define quais são os processos necessários para conseguir chegar naquele destino. Então, se, por exemplo, você entende que eu quero hoje ter um escritório de advocacia grande, com muitos clientes, meu objetivo é esse, fechar contratos. Infelizmente, às vezes, você vai ter que fazer coisas que você não gosta, faz parte. E uma dessas coisas, se não gosta de rede social, é usar. Às vezes eu confesso pra você que tem dias que eu não quero aparecer no Instagram, tô cheia de trabalho, não quero. Mas aí eu posso postar ali um storyzinho pra mostrar que eu tô ali trabalhando, porque quem não é visto não é lembrado. Então tem que entender se às vezes aquela pessoa pensa, não, eu quero a segurança de ter todo mês a minha remuneração fixa. Eu quero ter a tranquilidade de que eu vou trabalhar das 8 às 17 e depois o problema fica no escritório. É o perfil da pessoa, né? É o perfil da pessoa e não tem nada de errado com isso. Porque também nesse século que a gente está vivendo, não nesse século, eu aumentei um pouco, mas nesses últimos anos, tem tido também uma romantização muito grande do empreendedorismo. Como se empreender fosse para todo mundo. E como se não tivesse o seu valor o trabalho para outra pessoa. Quando, na verdade, não. Tem pessoas que querem ter a segurança de que eu quero ter o meu salário no final do mês, eu quero fazer aquele trabalho que me é designado e não há nada de errado com isso. Muito pelo contrário. É a questão do perfil e um ponto importante, assim, analisar o seguinte, cada um tem sua própria caminhada. Sim. A pessoa pode até olhar para a Angélica, admirar a Angélica, pode até dizer assim, poxa, Angélica, admiro muito o seu trabalho, tentar se inspirar em você, mas ela tem uma própria vida, tem um contexto de onde ela veio, de onde ela nasceu. Então, muito chegou para mim assim, num privado. Poxa, professor, eu acho que eu tô atrasado na vida. Eu acho que eu tô vendo ali as doutoras, estão até mais novas do que eu, e estão já voando na advocacia. Eu digo, não se compare, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua caminhada. E mais do que isso, ao invés de você estar pensando apenas no final, porque não existe bem um final. Sim. É uma caminhada que você não tem um final propriamente dito. Só quando você bater as botas, né? Pelo menos para essa existência, bater as botas ali, encerrou essa jornada, encerra. Mas aprecie a jornada. Né? Eu vejo muita gente que entra em contato comigo, alguns ex-alunos, sabe, naquela ansiedade. Teve uma pessoa que entrou em contato comigo dizendo, poxa, eu estou muito atrasado. Eu tô vendo. Não, você não está atrasado, você está no seu tempo, está na sua jornada, dentro do seu contexto. Você não deve se comparar com o João, com Maria, com o Ricardo. Sim. A história de vida de cada um é a história individual, não é? Exatamente. Então tem muita ansiedade também, Angélica, nessa coisa do indivíduo dizer assim, eu quero chegar lá e às vezes a pessoa não sabe nem bem o que é lá. Eu só vou ser feliz lá na frente. Sim. Eu conheci o indivíduo, a Kailene também conheceu, né? Que dizia assim, eu só vou ser feliz na advocacia quando eu conseguir aquele carro. Eu digo, mas peraí, enquanto você não conseguir aquele carro, você não vai ser feliz? Eu não sou contra a questão da pessoa buscar o conforto pessoal, a pessoa buscar o desenvolvimento financeiro, a prosperidade profissional, mas você também tem que apreciar a sua jornada, a sua construção, né? Viver os pequenos momentos da vida, do seu dia a dia. Aquele momento em que você acabou de passar no exame da OAB, tem gente que despreza isso, né? É verdade. Porque tá vibrando tanto com isso, é uma vitória pessoal, aprecie, curta, não menospreze sua vitória, não deixe que ninguém menospreze. E depois o início da sua advocacia, aquele início que é difícil, você ainda está se encontrando, aprecie esse momento também. Seus primeiros clientes, primeira audiência, aprecie esse momento, não deixe para ser feliz só lá na frente, né? Quando chega na... Exatamente. Eu acredito que aqui tem que ter são dois lados. O primeiro deles é a gente entender qual o contexto e realidade que a gente vive. E a gente tem que sim ser exigente com nós mesmos, mas a gente tem que ser exigente na medida da nossa realidade. Ou seja, dentro de nossas circunstâncias, a gente tem que fazer o melhor e continuar caminhando. Sim. Onde é que eu quero chegar com isso? Às vezes as pessoas elas olham para o que elas ainda não conseguiram alcançar, mas não veem de onde elas vieram e para onde elas estão indo. Eu, por exemplo, quando fiz minha pós-graduação, na verdade, em alguns momentos da minha vida, eu tive sempre que ter essa firmeza comigo mesma, porque eu sempre fui uma pessoa de querer o que vem depois. Não sei se você me entende. Uma ansiedade?
Mas eu não consigo, é algo que faz parte da minha personalidade, não consigo parar onde eu tô. Então, eu tô sempre olhando pro próximo degrau. Em decorrência disso, eu acabei sendo mais avançada nos meus resultados por conta de minha idade. Por exemplo, terminei a escola com 17 anos e entrei na faculdade. Durante a faculdade, já estava pensando em fazer o exame da OAB. Aí fiz o exame da OAB, passei na faculdade. E sempre fui assim. Só que a gente tem que ter uma noção da nossa realidade. Quando eu me formei, eu queria muito fazer pós-graduação em um local específico, que eu não vou fazer propaganda aqui. Sim. Mas queria muito fazer pós-graduação nesse local. E eu tô contando essa história para talvez você que tá aí comparando sua realidade com a de outras pessoas, porque só vê o palco nas redes sociais, que é a verdade, só vê o que a pessoa conquistou, mas não vê o que teve lá atrás. Sim. E aí eu queria muito fazer essa pós-graduação, porque eu pensava, essa pós-graduação específica, na minha concepção, é a melhor que tem na Bahia e eu quero estudar ali. Só que era totalmente fora da realidade. Eu acho que você falou comigo na época até. Eu queria muito essa pós-graduação, só que era totalmente fora da minha realidade familiar. Me informei devendo fiéis. Meus pais não tinham condições de pagar minha pós-graduação lá. E ainda tinha um quesito que eu precisava, naquele momento que eu me informei, juntar meus primeiros recursos da advocacia para comprar um automóvel, porque eu era associada do escritório que eu sou sócia hoje e tinha muita audiência presencial. Às vezes em várias comarcas, e eu ia ter que me deslocar, eu comprei um carrinho velho, mas eu precisava de um carro. Resumo da história, eu passei meu primeiro ano de advocacia todo, Ricardo, todo, juntando cada centavo que eu ganhava para pagar aquela pós-graduação. E eu fiz. Só que eu via pessoas que se formaram junto comigo, já fazendo pós-graduação, e batia aquela ansiedade, poxa, eu tô atrasada. Me informei, não comecei minha pós-graduação, tinha que começar logo, não tô fazendo pós-graduação. Só que foi aquele momento que eu tive que olhar para a minha realidade e pensar, dentro das minhas circunstâncias, eu tô fazendo o melhor que eu posso. Exatamente. Eu não tenho como adiar isso, e dentro das minhas circunstâncias é o que eu consigo fazer. Então, eu tive que esperar um ano para começar a fazer a pós-graduação. Fiz a pós-graduação que eu queria. E talvez, para quem estava de fora, tenha visto, por exemplo, no Instagram. Poxa, tá fazendo pós-graduação. Mas, geralmente, as pessoas... E a gente tem que ter também essa maturidade de que as pessoas, elas não olham o que está lá atrás. O caminho que você passou para alcançar determinado objetivo. Só o objetivo alcançado. Isso aí que você falou é importante. O indivíduo ele tem que se questionar. Eu estou fazendo o meu melhor? Perfeito. Se ele não alcançou ainda aquele objetivo dele, mas ele tem a consciência de que está dando o melhor dele, ok. O grande problema é se ele não alcançou aquele objetivo porque ele está procrastinando, não está dando o melhor dele, não está investindo, não está estudando, não acredita em si mesmo. No entanto, não deve se comparar com outras pessoas. Cada um tem a sua própria jornada. A jornada de Angélica é uma, de Ricardo é outra, de Maria, de João. Cada um tem a sua própria jornada. Eu posso olhar para a Angélica e me inspirar na jornada dela e dizer, se a Angélica chegou lá, eu também posso conseguir chegar. Mas não necessariamente, se a pessoa seguir os passos que você seguiu, ela vai chegar no mesmo ponto, no mesmo nível, no mesmo momento, porque a vida também tem as suas variáveis. Não é? Sim. Então, cada um tem a sua própria realidade. Então, é claro que nós buscamos motivar, buscamos incentivar, mas eu sempre coloco assim, a vida ela envolve dois fatores. Tem o mérito, mas também tem as oportunidades que você tem que saber abraçar. Porque é aquela história, alguém abriu as portas para você, mas quando você entra, você consegue manter aquele cargo? Porque eu posso abrir a porta para João. Lá dentro o João vai manter aquele cargo. Mais do que isso, ele vai conseguir se desenvolver dentro daquela atividade. Então, você tem que saber conciliar o mérito com abraçar a oportunidade. Sim. E a oportunidade também você tem que criar, de certa forma, as oportunidades. Exatamente. Dentro de casa, você não vai criar oportunidade. Então você tem que sair, participar de eventos, comissões da OAB, fazer contatos, aquilo que nós batemos na tecla o tempo inteiro, a questão do network, aí tem a questão das redes sociais. Ah, professor, mas é muito cansativo. Mas essa é a realidade. Se você não está fazendo, João está fazendo,
Maria está fazendo. Quem é que vai sair na frente? E depois não adianta reclamar. Ah, eu sou melhor do que João, eu sou melhor do que Maria tecnicamente. Ok, pode ser. Só que as pessoas não sabem nem que você existe. As pessoas não sabem nem que você advoga. Não sabem nem qual a área você atua. Então você precisa realmente, caso queira, vamos destacar isso, atuar como advogado autônomo. Senão você entra naquela situação que nós falamos. Não tem problema nenhum você ser associado de um escritório, você tem um outro projeto de vida. Ok, tá tudo bem. Mas o que eu bato na tecla é não ter ansiedade, não se comparar com outras pessoas, apreciar também a sua jornada. Sim. E é isso, tá dando o seu melhor? Ok, maravilha. Continue. Algum momento, as oportunidades, se você está criando também as situações para as oportunidades surgirem, abrace aquela oportunidade. Porque assim, veja se você também atua para empresas, até para pessoas físicas, tanto faz. Vamos imaginar, professor, eu não tenho cliente. O cara reclama da seguinte forma, não tenho cliente. Aí surge o primeiro cliente dele. Fechou uma causa, não importa o valor, fechou lá aquela causa e tal. E aí ele não dá mais atenção para aquele cliente. Exato. Aí o cliente manda mensagem. Várias pessoas chegam até mim e falam, poxa, fechei com o advogado A, fechei com o advogado B, mas eu vou entrar em contato, não me responde mensagem. Então, ou seja, você reclamou que não tinha cliente. Aí você conseguiu seu primeiro cliente. Aí ele tenta entrar em contato contigo, tu não dá uma satisfação para ele. Sim. Você tá fazendo o quê? Fechando portas, porque ele não volta mais. E nem indica ninguém. Ele não indica mais ninguém para você. E depois você diz, por que as coisas estão acontecendo? Eu vou te dar um exemplo. Eu indiquei. Tem que sempre dar uma maquiada na história, porque senão a pessoa se identifica e depois fica chateado. Ele fica expondo todo mundo no podcast. Por isso que eu dou uma maquiada na história para poder... uma pessoa... Eu indiquei um... Como é que eu vou maquiar essa história? Eu indiquei um cliente para um determinado aluno e depois o cliente ficou entrando em contato comigo, porque eu não atuava naquela área, dizendo, poxa, manda mensagem para esse advogado, o cara não responde. Eu paguei para ele todos os valores e ele só me enrola. Tem vezes que eu vou mandar mensagem e, tipo, uma semana depois ele vem me responder. E ainda queima quem? A mim que indicou. Ou seja, você acha que eu vou indicar mais uma vez? Não. Então a pessoa está se queimando comigo, está se queimando com o advogado e não tem essa... Não tem esse bom senso. E aí que eu pergunto para você. Você faz esse trabalho de... Ou seja, porque nós sempre estamos falando aqui de quê? Do atrair o cliente, não é isso? Sim. Eu vou fazer o network, eu vou fazer a questão das redes sociais, vou entrar em contato, vou fazer uma série de coisas. Beleza, cliente chegou. E agora daqui para frente? O pós-venda. O pós-venda, vamos colocar dessa forma. E essa manutenção do seu cliente? Como é que você faz assim a manutenção? Você manda relatórios, você entra em contato? Como é que você faz nessa... Para manter e fazer com que esse cliente, digamos assim, goste de você, que volte, que indique você? Porque isso faz parte do empreendedorismo. Porque tem gente que para o empreendedorismo aqui, ó, até a chegada, até a contratação. Consegui. Mas e depois disso? Como é que você faz? Então, eu acredito que a premissa central de uma advocacia bem-sucedida, e não que aqui eu esteja me colocando como uma advogada bem-sucedida, porque isso é algo subjetivo, sucesso para um não é sucesso para outro, enfim. Mas, na minha opinião, a premissa central de uma advocacia bem-sucedida é você ter o foco no cliente. O cliente é o fator principal da advocacia. Sim. Eu sei que não é assim todos os advogados, mas para mim é. Meu cliente ele tem que sempre se sentir prioridade, porque é aquela ideia que eu falei. Sem cliente, a advocacia não existe. Então, a preocupação central, ao meu ver, de qualquer escritório de advocacia tem que ser o cliente. Não basta só prospectar aquele cliente se não souber manter. Sim. Até porque se você ficar olhando todos os clientes que estão fora de sua base de clientes e você não conseguir dar um tratamento, a manutenção para aquele que já está ali, aquele cliente ele pode trazer novos processos para você e aí o seu custo com LTV, que é a continuidade do cliente, ele é menor do que o custo de aquisição, que é o CAC de um novo cliente. Então, você tem que manter aquele cliente em sua base e um cliente satisfeito te indica a outros clientes. Eu sempre recebo queixa de cliente quando me contrata de que eu tinha um processo com outro advogado, o advogado não me respondia. É muito comum. Mandava mensagem para ele, ele não respondia.
não dizia como estava meu processo, e clientes atuais que têm processos antigos com outros advogados que me pedem para explicar como está o processo porque o advogado não responde. E aí sempre dentro dos critérios éticos eu explico que eu prefiro não me envolver num trabalho que está sendo conduzido por um outro profissional, porque a gente não pode... Tem essa complicação. Não pode ser antiético com um colega que está ali trabalhando, mas... Os advogados, às vezes, eles focam neles, esquecem de focar no cliente, e o foco tem que ser no cliente. Então, você vai explicar como está o processo e usa uma linguagem altamente técnica. Pelo amor de Deus, eu sempre digo isso para a minha equipe. Vai dizer para o cliente que o juiz despachou. O cliente vai pensar o que é despacho. Nunca ouvi falar disso. Vou juntar uma petição. Você não junta a petição. Eu vou... colocar essa informação que você me passou num processo para o juiz. Sim. Então, o primeiro ponto é analisar, ao meu ver, dentro de uma advocacia que você tem uma visão como uma empresa, é analisar quais são as necessidades e as principais reclamações daquele cliente. Se o cliente ele reclama que os advogados geralmente não respondem, você tem que responder. Eu mesma tenho uma regra dentro do escritório que nenhum cliente fica mais de 24 horas sem ser respondido. Cliente que já é nosso. Então, 80% do nosso tempo é, de fato, dando atenção ao cliente. O segundo ponto é entender que um processo judicial é como se fosse um túnel escuro, que o cliente está ali sendo conduzido pelo advogado. A gente tem que pegar na mão dele. Ele tem que saber que eu estou aqui do lado da minha advogada e não importa o que aconteça, ela está comigo para resolver. Ela vai me explicar o que está acontecendo, ela vai me explicar para onde está indo. É como se a gente fosse a luz direcionando o cliente até o fundo daquele túnel. Sim. Então, quando ele está ali com aquela sensação de não sei o que está acontecendo com o meu processo, minha advogada não me responde, meu processo deve estar parado. Ele pode até manter aquela relação profissional até o final, mas ele não contrata de novo e não explica para ninguém. Então, eu tenho essa preocupação, é o que eu passo para todo mundo da minha equipe. Quem fica também no suporte é o cliente. O cliente, ele precisa entender exatamente o que está acontecendo no processo dele. Ponto. Então, nosso objetivo é sempre esse. O cliente, ele tem que saber o que está acontecendo. Não importa o ato judicial mais complexo que seja que a gente precise tomar. Então, se ingressou com ação contra uma empresa e essa empresa entrou em recuperação judicial e por esse motivo o cliente ainda não recebeu o pagamento dele de indenização, porque tem que habilitar o crédito e tal, a gente vai tirar um momento para explicar minuciosamente por que ele não recebeu. Sabe por quê? Porque se não fizer isso, ele vai pensar, ganhei a ação, o advogado deve ter pegado meu dinheiro e sumiu, porque... Sim. Saiu minha sentença, ele disse que foi favorável e agora disse que eu não vou receber o dinheiro, que vai demorar, mas por quê? Então, é sentar e explicar minuciosamente, nos mínimos detalhes. Quando tem uma execução frustrada, eu pessoalmente trabalho com direito de família. Então, a gente está tentando executar, não está conseguindo. Eu não vou dizer para o cliente que eu vou fazer um cisbajude. Não vai saber nem o que é. Exatamente, eu vou dizer, olha... Saiu a decisão favorável, mandou pagar a pensão alimentícia, mas infelizmente ele não está cumprindo voluntariamente. Mas a gente vai forçar esse pagamento, porque a lei permite que a gente tome medidas para obrigar que ele faça esse pagamento. Eu vou requerer agora que seja feita a penhora da conta. A gente vai ter que aguardar o juiz autorizar, mas fique tranquilo que assim que tiver a ordem de penhora, eu te comunico, e comunico mesmo. Porque a questão toda é essa. O trabalho ele tem que ser bem feito e o cliente precisa saber que o trabalho está sendo bem feito. Se o cliente não confiar no advogado, ele não vai trazer novas demandas para esse advogado. Sim. E, principalmente, não vai indicar para outros clientes. E aí é que a advocacia fica estagnada. É claro que tem aquele indivíduo, como em qualquer setor, o cliente, que ele é problemático. Nós não podemos esquecer disso. É claro que tem esse indivíduo. Você pode dar a atenção que for para ele, ele está achando ruim. Por quê? Você entra com a ação, você faz o seu melhor. Você faz as diligências, você mantém ele informado, mas o processo às vezes não anda. Sim. Às vezes não tem um juiz na vara, às vezes é uma vara muito lenta. Então o processo não anda. E ele, como não tem coragem de bater no juiz, não tem coragem de bater na outra parte, ele vai bater em quem? No advogado. Ele acha que o processo dele não está andando por causa do advogado. Quando eu pego esse tipo de cliente assim mais problemático, eu
que é que eu faço com ele? Eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos marcar um dia, você vai comigo lá no fórum. Eu faço isso também. Você faz isso? Vamos comigo lá no fórum. E aí eu levo ele até o fórum para ele ver qual a minha atuação perante o fórum. Porque às vezes parece que ele não acredita. O que eu chego pro cliente e falo, deixa eu dizer uma coisa para você. Assim como você tem interesse que o seu processo se encerre logo, eu também tenho. Por vários motivos. Por exemplo, eu preciso receber ao final também os meus honorários no êxito. Eu preciso receber os honorários sucumbenciais. E por que eu vou ficar segurando uma demanda com muito trabalho, diligências, audiência, recurso? Eu quero que termine logo. Que seja, claro, termine logo, mas que seja benéfico para o meu cliente. Eu não vou fazer como muitos fazem por aí, acordo de qualquer jeito para poder encerrar o processo. Mas qual é o interesse que eu tenho como advogado? Pergunta isso para ele. Qual o interesse que eu tenho como advogado em segurar o seu processo? Para mim, se o seu processo encerrar o mais rápido possível, sendo benéfico para você, tá ótimo para mim também. Porque ao final você vai ganhar, você vai ter o seu benefício e eu também vou ter o meu benefício. Eu empurrar um processo para frente, eu não diligenciar o seu processo, eu estou prejudicando não só você, mas como a mim também como advogado. Porque os honorários iniciais, muitas vezes, é apenas uma pequena fração daquilo que você pretende receber naquele processo. Então, é claro que é meu interesse também. Mas ainda assim, eu busco levar esse cliente lá para o fórum comigo, a depender da causa. E alguns vão. E aí ele vê qual foi a nossa atuação lá, ele vê que na verdade não é problema nosso, que a questão é da vara, etc. E a gente sabe como é que funciona, né? Exato. E eu gosto também, assim, eu não sei se você já observou isso, tem advogado que fecha contrato com pessoa jurídica, né? Algumas empresas. E ele nunca pisou o pé na empresa. Então, eu costumo fazer isso. Eu vou até a associação, eu vou até o condomínio, eu vou até a empresa para conhecer quem é o meu cliente. Então, se eu atuo e lá eles têm demandas em direito do consumidor, eu vou até a loja dele, vou treinar a equipe dele para fazer um trabalho preventivo. Estou falando aqui da questão daquele cliente que faz o pagamento mensal, uma assessoria jurídica, e vou verificar naquela empresa se tem algum problema, alguma falha, alguma lacuna, para que eu possa suprir aquela situação. Então, isso daqui é você fazer uma milha extra. Exato. Sair do básico, você sai do básico. O que é o básico? Eu costumo fazer o seguinte, isso até como professor. Vamos imaginar, o aluno fecha comigo 4 horas de aula. Geralmente eu dou 5. Né? Quando é possível, depende da situação. O aluno fecha comigo, acho que na sua época, lá o pessoal da OAB, nós fechamos aula comigo, acho que com a doutora Mirna, que era professora na época, mas eu oferecia monitoria depois. Sim. Então o pessoal não era contratado. Mas aí você fala, poxa, o cara tá fazendo uma coisa a mais. E às vezes eu fazia até mais. O que é que eu fazia? Dava uma aula online. Eu fazia em sala e ainda fazia um extra online. Eu me lembro. Às vezes eu mandava aula gravada. Né? Então o que acontece? Faça a milha extra. Com a advocacia a mesma coisa. Ele te contratou para quê? Para tirar algumas dúvidas, que é assessoria extrajudicial e acompanhamento de processo. Mas por que você não faz um pouco a mais? Procura ver se aquela empresa não precisa de um treinamento da equipe. Vá até a empresa e veja se tem alguma problemática lá que você pode buscar sanar algum tipo de lacuna. Faça a milha extra. Relatório. Pessoa física é mais difícil, porque pessoa física a gente pode entrar em contato e dizer, olha, seu processo está assim, está desse jeito e tal. Agora, quando a empresa que tem vários processos, eu costumo fazer periodicamente alguns relatórios. E relatórios, antigamente eu fazia um relatório muito formal, Sim. que o indivíduo às vezes nem entendia aquele relatório. Hoje, às vezes, eu faço um relatório bem simplificado, às vezes até pelo WhatsApp. E ele prefere assim. Porque tem cliente que não quer pegar, abrir um documento que tem 10 páginas, PDF, 10 páginas explicando. Ele, doutor, tem como resumir a situação aí? Aí eu percebi, isso aqui não vai servir de nada. Se eu quero instruir meu cliente, deixar ele atualizado, eu comecei a fazer para alguns clientes um relatório pelo WhatsApp mesmo. Eles preferem assim. Então você tem que conhecer o perfil do seu cliente e ver o que é que ele prefere naquele momento. Exato. Então eu advogo para associações, eu advogo para empresas, para pessoa física, e cada um tem um perfil diferente. Cada um tem um perfil diferente. E eu tenho que ver como que eu vou lidar com aquele cliente naquela situação. Você também costuma fazer isso? De visitar empresa, ou associação, condomínio? Não sei. Só pegando o gancho daquele comentário que você fez, que eu achei muito interessante, que é sobre fazer mais do que te pagam para fazer. Isso.
Esse é um conceito empresarial e a gente volta para a história de que um escritório de advocacia é uma empresa. Então, a gente tem que fazer sempre mais do que a gente é pago para fazer. E a gente tem que se colocar na posição também de consumidor, porque todo mundo gosta da sensação que está ganhando algo a mais, Exato. que está ganhando um brinde. Isso gera, inclusive, aquele sentimento de reciprocidade por parte do cliente. Recentemente, é que isso me lembrou uma história. Recentemente, a gente foi contratado lá no escritório, aqui só para fazer um parêntese, que eu pessoalmente trabalho com direito de família e sucessões, só que tem outros setores no escritório. Então, o cliente me contrata, mas a depender do tipo de demanda, a parte técnica é conduzida por outro profissional. Recentemente, eu fui contratada para fazer um contrato para uma marcenaria. Meu cliente tinha uma marcenaria, não tinha ainda um contrato formal com as empresas, me contratou para isso. Quando ele me contratou para fazer esse contrato, eu deleguei para um membro da equipe e eu verifiquei que meu cliente ele não tinha logomarca. É algo simples de fazer. Sim. Logomarca a gente faz no aplicativozinho, no Canva. Estou fazendo aqui propaganda. Enfim, faz de forma bem rápida. Eu vi, olha, ele não tem logomarca. Pedi para o membro da equipe que ia fazer o contrato também fazer a logomarca da marcenaria. E aí, quando eu encaminhei esse contrato, eu falei, olha, eu verifiquei que sua marcenaria não tinha logomarca. Ter uma logomarca passa uma credibilidade maior para a sua empresa, passa uma imagem melhor. Então, eu tive o cuidado de fazer a logomarca para te mandar, porque eu queria que seu contrato passasse a seriedade que a sua empresa tem. E é uma coisa simples. Uma coisa simples, mas que já ganhou o cliente. Sim. Então, a gente sempre tem que ter essa preocupação de fazer mais do que aquilo que a gente é pago. E quando a gente aprende a fazer mais do que aquilo que a gente é pago, a gente começa a ser pago por mais do que aquilo que a gente faz. Sim. Isso aí em qualquer aspecto. Para quem é advogado associado, para quem é advogado júnior, trabalha em escritório, para quem é advogado autônomo, sempre tem que ter essa preocupação. Porque a partir do momento que você faz isso, por exemplo, visita a empresa do cliente, mostra para ele o cuidado de resolver os problemas que ele tem ali. Esse cliente, esse chefe, enfim, te vê como indispensável no funcionamento daquele negócio. E aí passa a te remunerar melhor, passa a te contratar mais, passa a te indicar para outras pessoas. Então, nem sempre aqueles honorários terminam ali. O advogado tem que vestir a sandália da humildade. Porque pensar, não, mas ele está tirando uma dúvida comigo, ele não me contratou para essa consulta, ele me contratou para tal dúvida e está tirando uma dúvida, dois. Só que é aquilo, nós seres humanos, além de confiar no trabalho das pessoas, a gente precisa gostar das pessoas para contratar. Sim. E quem não entendeu isso não vai conseguir fechar contrato, porque a gente contrata de quem a gente confia e a gente contrata também de quem a gente gosta. Então, eu faço questão de entregar um bom trabalho para o cliente, porque não adianta ele gostar de mim eu fazer um trabalho porco, um trabalho ruim. Sim. Mas eu faço questão... fazer um pouco a mais até. E fazer um pouco a mais, exatamente. De ele saber que minha advogada está aqui, eu posso contar com ela, ela está junto comigo nessa demanda. Se o judiciário está demorando para se manifestar, eu falo junto com ele. É um absurdo esse judiciário. Eu tô aqui, eu mostro que eu tô de fato cobrando, porque a gente tem que falar a verdade. Eu tô aqui cobrando, olha, eu tô em cima toda semana no fórum. E esse juiz não se manifesta, isso é um absurdo. Eu imagino quão frustrante deve ser para você estar aí aguardando essa decisão, essa sensação de angústia que você deve estar sentindo. Eu também tô angustiada daqui, porque às vezes o cliente tem a sensação de que o advogado não tá nem aí para a demanda dele, que o advogado não se importa. E outra coisa, e se você verificar também que o cidadão, o cliente, ele é problemático, você está fazendo o seu melhor como advogado. Sim. Está emitindo relatórios, está respondendo, o processo não está andando, está fazendo diligências, você está fazendo o seu papel. Mas o cidadão, você deve ter tido ou tem clientes que são problemáticos. Às vezes é melhor você não fechar demandas com esse indivíduo. Até porque a energia que esse indivíduo vai levar para você vai afetar você, vai afetar a sua equipe, vai estragar outros tipos de atividades, né? Tem cliente que, poxa, se deixar, ele está todo dia no escritório. Tem cliente que se deixar, ele quer tomar seu tempo como se você não trabalhasse, não fizesse mais nada na vida. Você tem que atender ele aquela manhã inteira e não aceita que você atenda ele em poucos momentos. Então, quando ele manda mensagem, quer que você responda naquele minuto, né? Em 24 horas, como você falou. Se você não atender, ele começa a ligar. Aí você vai lá, sei lá, tem 10 ligações perdidas.
E aí ele quer aquela reunião de imediato. Você diz, não, agora eu não tenho como, estou em Feira de Santana. Ah, mas eu preciso. Tenha calma. Não é só você que é cliente do escritório. Então, às vezes, é importante também saber abrir mão. Sim. Tem um livro interessante chamado Essencialismo. Né? Você abre mão de algumas coisas para conquistar outras. Dá um passo para trás para depois dar 2 para frente. Então tem cliente que é importante também abrir mão dele. Deixa para outro. Porque ele vai mais te dar dor de cabeça, vai mais te atrapalhar. Porque tem cidadão que é assim, você vai fazer o seu melhor, vai se empenhar, vai fazer tudo que está ao seu alcance, até mais, ainda assim ele vai falar mal. Isso não é só na advocacia. É na vida em Na geral. empresa, prestador de serviços de outras áreas, comércio, Sim. qualquer área. Você faz o seu melhor para aquele indivíduo, se dedica, faz sua milha extra, mas ele ainda está insatisfeito. Porque aí são problemas emocionais do indivíduo, o indivíduo é perturbado, e ele desconta em quem está pela frente dele. Então, quando você encontra esse tipo de gente, é bom você também abrir mão. Então, dentro desse empreendedorismo, como nós estamos aqui focando na advocacia, também existe isso. Você tem que saber abrir mão de certas situações também. Né? Por exemplo, a questão da sociedade. Acho que dá tempo a gente falar rapidamente aqui. Hoje, para mim, não é mais viável a sociedade. Eu prefiro caminhar dessa forma que eu estou caminhando de modo autônomo. Para mim é viável assim. Mas, Ricardo, quando que é viável uma sociedade? Você que está começando, o pessoal me pergunta muito. Estou começando, devo ou não fazer sociedade? Depende de muitos fatores. Por exemplo, se você não tem certas habilidades e o seu parceiro tem, e um vai complementar o outro, perfeito. Então, por exemplo, você não é bom para essa questão de captação de cliente. Você Sim. é um cidadão que é técnico, você sabe peticionar, você conhece o direito, você tem o dinheiro para investir naquele momento. E o seu colega não tem tanto dinheiro naquele momento para investir, mas ele é muito bom para captação, ele é muito bom para resolver problemáticas, ele também tem um conhecimento técnico, ele atua em uma outra área, então as coisas se encaixam. Agora, você se juntar com uma pessoa Porque você gosta. porque você gosta dela. Eu acho... Não, então faça amizade. Exatamente. Não adianta. Não faça só... Você vai acabar com a amizade. Exato. Você vai acabar com a amizade. Então, a sociedade é assim... Você tem que se perguntar. Essa pessoa vai agregar alguma coisa nesse momento? Não quer dizer que, por exemplo, eu não gosto da pessoa. Não quer dizer que eu não acho aquela pessoa competente. A grande questão vai agregar alguma coisa? Ela vai me ajudar com dinheiro para montar o escritório. Então é melhor ir no banco, pegar um dinheiro emprestado. Sim. Não é? E não vai ser seu sócio. Não é? Então é isso. Quando vai montar a sociedade, essa é a visão que você deve ter. Não é a pessoa que... eu gosto de fulano, daí foi meu amigo na faculdade, eu acho que vou fazer uma sociedade com ele. Legal, se um encaixar, se um complementar o outro. Não é? Tem aquele que é mais extrovertido, aquele que consegue captar, aquele que consegue lidar com maiores problemáticas. Não é? Tem aquele que é um pouco mais paciente para lidar com esse tipo de cliente também mais problemático. E você já é a pessoa mais técnica, aquela pessoa de redes sociais também. Enfim, um encaixa para poder seguir. Agora imagine, 2 que são puramente técnicos. Imagine a seguinte situação. Os 2 têm dinheiro, cada um vai investir tantos mil e irão abrir o escritório. Beleza. Os 2 não gostam de redes sociais. Os 2 são muito técnicos. Os 2 atuam em direito tributário. Todos os 2 atuam em direito tributário. Aquelas pessoas que são mais introvertidas. Não vai para lugar nenhum esse escritório. Sim. Então, veja, tem que haver essa questão. Você tem que se perguntar, haverá aqui um encaixe, um vai complementar o outro? Ou vai ser apenas 2 iguais ali? Não vai dar certo. 2 pessoas perdidas ali tentando fazer dar certo. O que eu penso de sociedade é o seguinte... Ao meu ver, para uma sociedade dar certo, você tem que procurar um sócio que tenha ou expertise ou dinheiro. Então, por exemplo, você não tem um capital para iniciar, mas o sócio ele tem bastante capital e, claro, também vai somar no ponto de vista da operação. Beleza. Ou o sócio ele tem muita expertise na matéria e vai ser alguém que vai somar na questão da entrega do trabalho. Maravilha. Mas eu acredito que a coisa mais burra que alguém pode fazer é uma sociedade por amizade. Vou virar sócio porque eu gosto dele. Aí é o que você falou, vira amigo. Eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Sim. Você fazer uma sociedade
com uma pessoa só porque ela vai investir valores também não é muito bom, não. Mas, claro, se ela tiver valores compatíveis com você, isso. não é só o dinheiro, vale não. dar dor de cabeça. Se ela tiver valores compatíveis com você, a mesma visão de negócio, quiser ir para o mesmo lugar que você vai, eu entendo ser uma escolha inteligente porque ela quer caminhar junto com você, ela vai somar junto com você, só que naquele momento ela tem um capital para iniciar. Só que tem muitas pessoas que às vezes estão ali, começam um escritório, não sabem muito bem para onde ir, o que fazer, pensam, olha, eu gosto do meu colega, a gente fazia trabalho em dupla na faculdade, vamos virar sócios. E aí é que tá, a pessoa não entende muito bem o que é uma sociedade, o que é um escritório, e é uma receita do fracasso, Perde porque geralmente não dá certo. Amizade. Exato. Perde escritório e perde amizade. E como você falou aí, a questão também dos valores e dos princípios, não é? Então, você tem certos valores, tem certos princípios, e a pessoa às vezes não tem. Sim. Então, por exemplo, você sabe que você não deve prometer para o cliente ganho de causa, né? Mas o seu colega já é um pouco mais agoniado. Ele quer fechar, quer ganhar aquele dinheiro, ele está pensando só no dinheiro. Então, já vi situações por aí do indivíduo prometer ganho de causa, Sim. do indivíduo prometer mundos em fundos. Depois não dá certo, o cliente vai atrás dos dois. Vai dizer assim, seu sócio me prometeu tal coisa. Exatamente. E você se queima junto com o sócio, né? Por quê? Porque para aquele indivíduo, vamos supor que é Angélica e Mariazinha. Estou criando um nome aqui fictício. Angélica e Mariazinha. Mariazinha é uma pessoa meio complicada. Promete ganho de causa pro cliente. Vira e mexe, manda uma mensagem de WhatsApp cobrando valores que não estão contratados. Olha, Sim. teve uma situação aqui, preciso de valores extras. Não responde o cliente, um cliente pergunta, não responde. Veja que ela tem um trato completamente diferente do que você tem. Você é sincero com o cliente. Olha, sua demanda tem essas e essas possibilidades. Esses são os prós, esses são os contras do seu processo. O valor que eu vou te cobrar é esse daqui e ponto, nada mais. Lá no êxito é tantos %. Manda mensagem para você, você tem aquele padrão de 24 horas, ok. Só que a pessoa que você fez sociedade tem um padrão completamente invertido. Não tem jeito, você pode fazer o seu melhor. Ele vai lhe afundar. Vai. Afundar a questão das finanças e também seu nome. Sim. Porque a finança você pode até recuperar depois. Mas não sei se seu nome vai se recuperar tão fácil. Porque o cliente vai levar os dois juntos. Exatamente. Eu não estou nem falando de processo, que o cliente, eu não estou falando disso, estou falando do nome no mercado, a questão da sua reputação que você demora para construir. Exatamente. Sociedade é uma espécie de casamento. Então você tem que escolher bem a pessoa que vai caminhar junto com você. Na verdade, na vida em geral, eu acredito que a gente tem que escolher muito bem, tem que ter um filtro muito grande de quem a gente vai se associar, independentemente do que seja, inclusive a amizade. Porque nós, seres humanos, e aqui é uma percepção minha, talvez você entenda melhor que isso por estudar psicanálise, enfim, mas eu acredito que nós somos muito influenciáveis. Sim. Por mais que a gente tenha uma cabeça forte, uma cabeça firme, nós somos seres altamente influenciáveis. Em decorrência disso, a gente tem que ter um filtro muito apurado de quais são as pessoas que a gente quer para caminhar ao nosso lado, porque a depender de com quem a gente anda, a gente pode se afundar. Então, sociedade, o alinhamento dos valores tem que ocorrer de uma forma muito semelhante a um casamento. Não tem como você fundar uma empresa, e aqui eu bato mais uma vez na tecla, que é uma empresa, um escritório, Sim. do lado de alguém que não partilha dos mesmos valores, da mesma visão de negócio. Isso tudo tem que ser conversado antes, porque senão é a receita perfeita do fracasso e, às vezes, os prejuízos de uma sociedade mal feita lá na frente são irreversíveis. Sim. Então, andar sozinho é melhor do que andar mal acompanhado. É aquele até que o povo fala, você é uma média daquelas 5 pessoas que você mais convive, não é? Sim. Você, por exemplo, o recém-formado, é muito comum acontecer isso. O recém-formado vai ter uma dificuldade no início da carreira. Na verdade, é importante que se diga o seguinte, a advocacia ela tem altos e baixos para qualquer um. Para quem é autônomo, tem altos e tem baixos. Mesmo você que já com anos de advocacia, vai ter mês que vai ser muito bom, ter mês que vai ser mais ou menos. Teve uma época que todo mundo enfrentou a pandemia. Então é assim que funciona, tá, gente? Não é bem o chegar lá e a partir daqui vai ser um mundo de cor de rosas, paraíso. Não, vai ter momentos em que você vai estar em alta, vai ter momentos que você vai estar em baixa e é assim mesmo que funciona.
Agora, é claro que o indivíduo que está começando, ele geralmente vai estar só em baixa. Essa que é a grande diferença, ele vai estar só em baixa. E o que acontece? Ele acaba se juntando com outros colegas, não estou nem falando de sociedade, estou falando de grupo de WhatsApp, Sim. ele acaba se juntando com outros colegas que também estão em início de carreira, é normal que estejam também em baixa. Mas aí começa aquela cadeia de pessimismo. A advocacia não presta. A advocacia está Tá saturada, não dá para ganhar dinheiro. não vale mais. Para que eu estou fazendo aqui? Eu devia ter feito outra área. E você fica escutando dia após dia aquilo, e você acaba, quando você se pega, você também está no mesmo ritmo. Falando mal, criticando, falando, porque nós somos humanos, é natural. Existe Exato. essa influência. Então, saia também desse meio de pessoas negativas. Não é? É sair do meio de pessoas que também querem te colocar para baixo, pessoas negativas. Eu não sou daquele indivíduo que finge que há um mundo cor-de-rosa. Não, eu estou falando aqui, advocacia autônoma, principalmente, tem seus altos e baixos. Se alguém quiser te vender um tipo de advocacia que vai ser um mundo cor-de-rosas, que não vai ter problemas e que todo mês vai estar muito rico, mentira. Aí tem algum interesse aí por trás desse tipo de alegação. Mas também não é essa coisa de que é horrível, não serve para nada, tá super saturado, não presta. Sim. Então, se desloque, saia dessa corrente de negatividade, vá estudar, vá buscar mais conhecimentos, vá atrás de outros colegas que estão conseguindo conquistar alguma coisa, escute, veja um podcast que vai te colocar para cima. Assista a gente. O que vai te colocar para cima, não é isso? Então não ficar só nessa negatividade com essas pessoas. É evidente que, como eu vou repetir isso, tem altos, tem momentos de alto, tem momentos de baixa. O mercado em qualquer área é assim. Sim. Se você é da área de construção civil, você sabe que vai ter momento que a construção civil tem alta, tem momento que tem baixa. Venda de carro, você trabalha com venda de carro, tem momento que tem alta, tem momento que tem baixa. É normal. Mas saia dessa corrente também de negatividade. Porque quando você entra nessa corrente de negatividade, o que vai acontecer? Você vai dizer, então não vale nem a pena estudar. Sim. Então não vale nem a pena fazer um esforço. Pra que eu vou fazer milha extra? Não vai dar certo mesmo? Eu não vou nem investir mais em mim. Pra quê? Eu vou tentar fazer outra coisa. E aí você vai entrando nessa corrente de negatividade. Esse é um outro ponto também que eu acho importante, como você falou aí, de observar também essas companhias com que você anda. Que você que conhece o pessoal assim que está da sua época da faculdade. Sim. Ainda, você deve saber que tem muita gente assim, né? Tem muita gente assim. Quando a gente às vezes olha alguns grupos, sempre tem aqueles advogados que dizem que a advocacia está saturada, que a advocacia não dá dinheiro, que todas as áreas estão muito cheias, enfim. E vem toda aquela energia, toda aquela corrente, como você falou, de negatividade. Mas, na realidade, eu penso que a responsabilidade pelo resultado que a gente tem é nossa. Então, se a gente não está achando oportunidade, a gente tem que criar. Dá seu jeito, faz acontecer. Ficar reclamando não adianta nada. Então, a gente pode passar uma vida toda delegando a responsabilidade, terceirizando a responsabilidade dos nossos resultados para outras pessoas, ou a gente pode entender uma forma de resolver. Se tem gente que ganha dinheiro advogando, se tem gente que teve êxito, no mundo que existe Nelson Williams, é possível sim ter resultados grandes. Basta entender como fazer e executar. Eu acredito muito no poder da ambiência. Então, eu entendo que a gente tem que estar em lugares, se colocar em lugares que tenham pessoas que têm resultados maiores que o nosso. Uma vez eu ouvi uma frase que me marcou muito, que é: você sempre tem que estar sentado numa mesa, que você é o pior, que você é o menos inteligente, que você tem menos dinheiro, que você tem menos resultado. Porque são essas pessoas que vão ter algo para te ensinar, são essas pessoas que vão te mostrar o caminho e são essas pessoas que vão te mostrar que é possível e vão te inspirar a melhorar. Então, a partir do momento que eu sento numa mesa com um advogado que me diz: olha, eu fiz... Não vou falar em valores, que não é esse o intuito do nosso podcast, mas eu fiz X por mês, meu escritório está tendo X resultados. E se o meu escritório ainda não está tendo aqueles resultados e tendo aquele faturamento, eu vou pensar, se ele conseguiu, ele é ser humano assim como eu, é possível, então eu também posso fazer. Só que quando você se coloca em ambientes de pessoas que estão tendo o que você...
precisa alimentar o seu ego de estar ali, você está tendo mais resultados e aquelas pessoas estão ali reclamando, dizendo que não dá, que não consegue, você tem um micro resultado, você pensa, poxa, eu sou maioral, eu sou muito bom, eu sou mais inteligente, só que é que está o perigo, porque se por um lado isso alimenta o seu ego, por outro lado isso te impede de crescer. Essas pessoas funcionam como âncoras. Então a gente tem que entender que sim, sempre é possível, não significa que vai ser fácil, só que a responsabilidade é nossa. E assim, já estamos caminhando aqui pro finalzinho. Então, assim, pelo menos as minhas considerações finais, você falou algo interessante, não é? E quando você estiver num círculo assim de pessoas, a ideia não é você... Porque é o seguinte, tem pessoas também que a mentalidade está tão complicada, tão para baixo, que ela vai entrar nesse ciclo de pessoas que já estão no nível maior, no nível mais avançado, e ao invés de ela buscar naquilo uma inspiração, ela vai ficar mais para baixo ainda. Ela vai se sentir atrasada, vai dizer porque comigo não é assim, as pessoas são melhores do que eu sou um fracassado. Então veja que também tem uma questão de mentalidade. Sim. Você tem que olhar para essas pessoas e dizer, eu vou me inspirar para tentar fazer o melhor. O que foi que elas fizeram que eu posso fazer? E não focar só na questão de dinheiro, velho. Sim. E aqui fica já um recado, minha consideração final. Vou até olhar para a câmera aqui, olha só. É não focar só na questão do dinheiro. Tem gente que... Porque, veja, se você focar só na questão do dinheiro, o que é que vai acontecer? O dinheiro muitas vezes demora de chegar. A advocacia, eu vou repetir, tem altos e baixos. Se você foca somente na questão do dinheiro e ele não vem de imediato, logo você vai... se frustrar. E vai desistir. Então, agora se você está fazendo uma coisa que você ama, se você está fazendo uma coisa que você gosta, em algum momento vai vir a recompensa. Naturalmente. Exato. É a lei da semeadura. O que é que você está semeando? Um exemplo pessoal. Durante um ano e tanto, no início lá da minha carreira como professor, dei aula de graça. Eu saí de Lauro de Freitas e ia para Salvador. E o pessoal dizendo, Ricardo, para que tu tá dando aula de graça? Primeiro porque eu gostava daquilo. Eu sabia que estava ajudando outras pessoas. Gente que vinha dizer assim, pô, Malta, passei no AB, muito obrigado. E aquilo também me fazia muito bem. E naquele primeiro momento eu não estava nem pensando em me tornar um professor, digamos, oficial. Eu estava gostando de fazer aquilo ali, de ajudar pessoas e tal. Dali aqueles alunos começaram a falar no grupo que existia, pô, o professor Malta é muito bom, gostei, muito obrigado, atencioso, aquela coisa toda. E aí eu fui indicado para trabalhar num outro projeto, esse aí já remunerado. Desse outro projeto já fui indicado para uma faculdade. Dessa faculdade fui indicado para outros estados. Remunerado também, eu fui dar aula em outros estados. Eu dei aula em Fortaleza, dei aula em Aracaju, dei aula, palestras e aulas, né? Em Goiânia, enfim, viajando. Mas tudo começou com um projeto que eu nem tinha expectativa de receber alguma coisa. Eu fiz aquilo ali com um amor, sabe? Sim. E ali eu fui desenvolvendo, eu fui aprendendo, eu fui me lapidando. Agora veja, se eu ficasse pensando, poxa, quando é que eu vou receber alguma coisa aqui? Quando é que eu vou receber alguma coisa? Dentro de 2, 3 meses eu ia parar. É verdade. E outras pessoas diziam pra mim, pô, você tá perdendo tempo, vai focar em outras coisas. Mas eu gostava daquilo, entende? Então, hoje eu vendo vários cursos também, online, presencial, e a coisa vai girando. Olha lá, meu curso segunda fase do AB. Você, na época, você fez lá com o grupo e tal. Eu comecei com um aluno. Meu primeiro curso de segunda fase do AB foi um aluno. O segundo curso, 2 alunos. E você sabe como é um treinamento para a segunda fase. 2 meses, porrada, para dar aula para um aluno. Para 2 alunos eu fiz isso. Depois veio a turma, 4 alunos. E depois foi crescendo. Mas eu tava gostando de fazer aquilo dali. Não é? Então, assim, para encerrar minha parte aqui, e aqui eu vou ser um pouco repetitivo. Respeite o seu tempo, respeite a sua caminhada e aproveite a jornada. Nada de ansiedade, nada de ficar esperando só no lá na frente, só lá no futuro. Comece simplesmente a semear. O resultado vai vir naturalmente. Apenas tenha paciência. Perfeito. Dinheiro é consequência de fazer um trabalho de excelência, de fazer um trabalho bem feito. Então, primeiro você precisa entregar a transformação na vida do seu cliente. O dinheiro ele vai ser sempre consequência. Uma síntese disso tudo que a gente conversou, o que eu quero dizer hoje é que talvez o foco maior do empreendedorismo na advocacia é foque no seu cliente, entenda que o seu cliente é a prioridade do seu negócio, plante com a consciência de que a colheita vem, a colheita é certa, entenda o seu tempo e, sobretudo, acredite em você. Temos
muitos e muitos advogados no mercado, mas além de você ser bom, você precisa transmitir isso para o seu cliente. Então, acredite que você pode. Insegurança tem cheiro. Então, se você achar que você é um advogado mediano, que você não entrega um trabalho bem feito, que você não merece ser contratado, você de fato não vai. Mas a partir do momento que você está preparado e você convence o seu cliente disso, e você, sobretudo, acredita que você é o melhor advogado para ele, ele vai te contratar, porque ele também vai acreditar em você. Então, para terminar o nosso podcast de hoje, o recado que eu quero deixar é esse. O foco da sua advocacia sempre tem que ser o cliente. Cliente satisfeito significa uma advocacia próspera. É isso. E comentem, curtam e compartilhem para Compartilhem e nós esperamos vocês no nosso próximo episódio.